Olá pessoal, eu sou o Pedro Pavan, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Né? Maravilha, vamos nessa. Bom, nosso assunto de hoje são hierarquias espirituais ou hierarquias. O que é isso? De onde vem? O que comem? O que fazem? O que são, não são? Vamos nessa. Mais uma vez aí, desculpem o mau jeito do nosso cenário improvisado aqui hoje. Estamos com um pouquinho, o tempo tá meio corrido, essa parte toda, então estamos aproveitando que estamos viajando para gravar um monte de vídeo aí. Então se vocês vão ver esse cenário aqui nos próximos vídeos todos, e vamos juntos, beleza? Ok, vamos lá, parte 1. Antes de nós começarmos efetivamente, no nosso Instagram, sou Pedro Pavan, nós temos ali um destaques, um destaque chamado glossário. Lá você pode chegar, clicar e escrever os temas e assuntos que vocês podem sugerir para os nossos vídeos que estamos gravando aqui nessa playlist de glossários, termos sobre espiritualidade, sobre energia, sobre essa coisa toda, beleza? E aí o tema que o pessoal colocou lá e perguntou é justamente esse, hierarquias, então partiu falar sobre isso. Bom, muito bem. Quando a gente pensa em tudo que nós entendemos, percebemos sobre a espiritualidade, sobre o não visível e tudo isso, esse campo inconsciente, de como algumas linguagens traduzem, quando a gente vê esse lugar, é intangível. Não existe uma referência concreta efetivamente. E a nossa mente racional busca formas de entender ou de catalogar, categorizar as coisas ao nosso redor para que a gente consiga organizar melhor as coisas. Seja organizar no meu entendimento, seja me dar segurança para lidar com aquilo. Então essa necessidade de segurança, de organização, de catalogação das coisas todas fez com que a humanidade em si começasse a dividir. Se a gente pensa uma planta, por exemplo, hoje em dia tem as várias classificações, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, quando você pega qualquer coisa, tem uma derivação gigantesca nessa nossa necessidade de catalogar tudo isso. E o mesmo foi aplicado às entidades espirituais. Com o tempo, com a nossa necessidade de entender ou de dar forma para essa espiritualidade, a gente foi criando esses conceitos, como esse que nós vamos falar hoje, hierarquias espirituais. Quando você pensa lá atrás, vamos pensar pessoal da África, o povo Yorubá, pegando, né, especificamente o povo Yorubá, eles não tinham esse conceito de hierarquia espiritual, no sentido que a gente entende, então esse é o cara 1, esse é o cara 2, esse é mais forte, esse é mais fraco, esse trabalha para esse serve aquele lá e não sei o que. Não, existia uma hierarquia. Esse orixá é essa vibração, essa entidade representa isso. Quando o conceito espiritual começa a ser desenvolvido no Ocidente, nós começamos a ter essa necessidade lógica, técnica, racional de organizar até mesmo o plano imaterial. Então nós começamos a ordenar a espiritualidade na forma, de hierarquia. Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, não existe, entre aspas, uma hierarquia espiritual. O que acontece é que nós vamos organizando dessa forma. E tudo bem, não tem problema isso. Quando a gente pensa na própria fraternidade branca, você tem descrito a hierarquia. Então você tem lá, quando você classifica que existem 7 raios, 7 frequências. Cada raio tem o seu arcanjo, tem um Elohim, tem um Shohan, que é um mestre ascensionado, e tem todas as pessoas que trabalham naquele tronco vibracional. Você está construindo um conceito de hierarquia. Eu particularmente não gosto da palavra hierarquia em si, porque ela vem muito de um contexto de escalonamento e até mesmo um conceito militar, onde você tem uma hierarquia. Por que eu não gosto disso? Por mais que isso se aplique, a gente consegue criar correlações, né, precisas com isso. A hierarquia existe alguém em cima e outros abaixo.
formando os rankings dentro dessa hierarquia. Quando a gente pensa na hierarquia espiritual, se aplica. Porém, eu não gosto porque na nossa cabeça dá a entender que numa hierarquia existe o que é melhor e o que é pior, o que é mais e o que é menos. Então, às vezes, você não quer conversar com a entidade número 1, porque ela tem uma hierarquia muito número 1, né? Que é isso? Eu quero conversar com o número 5. O número 5 vai saber mais, o número 5 vai ter mais poder, o número 5 vai me proteger melhor. Então, esse termo hierarquia acaba fomentando na nossa mente, mesmo que seja inconsciente, um lugar de disputa de poder. Isso a gente acaba vendo muito em lugares que a gente vai de desenvolvimento espiritual. Sei lá, vamos pegar uma casa de umbanda em que as pessoas estão discutindo. Não, meu Exu é mais forte que o Exu daquele cara. Nossa, olha aquela pombagira que essa é maravilhosa. Ai, daquele lá, olha que fraquinha, eu nem vou conversar com ela. Sabe umas coisas que não faz sentido nenhum? É tudo da nossa cabeça. Então, hierarquizar a espiritualidade acaba gerando esses mais brechas para que esse tipo de coisa aconteça. E eu acredito que isso não tem a ver somente com o termo, isso tem a ver com o ser humano. Então, mas as coisas vão se construindo dessa forma e no fim é como é. Não é bom, não é ruim, é como é. Voltando lá, na Europa então começou-se essa catalogação das entidades. E aí você tem, por exemplo, quando pega por algumas vertentes cristãs, gnósticas, que vão pegar anjos. Anjo é uma coisa que não existia, foi criado a ideia do anjo. E aí você criou toda uma hierarquia angélica, tendo lá serafins, querubins, anjos, potestades, dominações, virtudes, todos os classes e couros angélicos. Então isso foi uma criação, não existia exatamente dessa forma. Não acho que isso seja ruim ou seja bom, eu acho que você tem que observar o que faz sentido para você. Também tem um lado positivo nisso, que é a partir do momento que eu começo a entender os padrões de vibração do universo. Quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de anjo, a gente está falando de vibração, a gente está falando de entidades que são alguma coisa. Elas são. Essa é a diferença. Se você é, você vibra. Você vibra aquilo que você é, na verdade. Então, quando você fala de uma entidade espiritual que trabalha no sexto raio, da energia, do amor interno, da devoção, do cuidado, daquela coisa, fazer de coração, fazer a coisa acontecer. Então, até aqui nesse estado a gente não consegue fugir das motinhas, né, gente? Quando você entra nesse campo energético do sexto raio e tem uma entidade ali, aquela entidade já é isso. Então ela vibra isso. Então, se você for catalogar as vibrações do universo, daria pra gente estipular aí uma hierarquia que vai se formando pelos graus de tudo isso. Então, só pra gente ir contextualizando de onde foi vindo tudo isso. Não é bom, não é ruim. Veja como isso se aplica. Ok? Entender que existe uma hierarquia espiritual também é interessante, porque faz nós entendermos que, de fato, a hierarquia ela é escalonada. Então, quando você vai conversar, por exemplo, com um caboclo 7 flechas, você vai ter um caboclo 7 flechas que está num estado de desenvolvimento 1, por exemplo. E você vai ter um 7 flechas no estado 4, 5, 6, 10, 20. Então, o mesmo tipo de entidade, você vai encontrar pessoas usando essa roupagem em vários níveis vibracionais. Então, sim, forma-se aí, consciente ou inconscientemente, uma estrutura hierárquica se forma. Então, hierarquia espiritual faz parte do nosso processo. Quando nós falamos da nossa hierarquia espiritual pessoal, aí já é uma outra questão. Hierarquia espiritual pessoal, a nossa egrégora pessoal, ela tem a ver com, dependendo da tradição, vai ter abordagens diferentes sobre o assunto. Mas em termos gerais, a ideia da nossa hierarquia pessoal é a seguinte: você se conecta com entidades, todos nós nos conectamos com entidades ou padrões vibracionais afins à nossa energia. Então, se eu estou num momento de desenvolvimento meu,
na busca sobre, sei lá, vamos voltar dos caboclos. Se eu quero entender os caboclos, se eu quero entender o povo indígenas, se eu estou estudando isso, se eu estou sentindo uma ressonância com isso, eu começo a entrar e sintonizar com isso, aquilo que for da minha hierarquia espiritual voltada ou conectada a essa linhagem de caboclos ou indígenas em si, vai se aproximando do meu campo. E aí a minha hierarquia espiritual vai se identificando e vai se formando. Ou seja, a nossa hierarquia espiritual, ela não é pré-formatada. Ela é uma construção que vai acontecendo. Então isso é muito importante para nós. Embora existam algumas vertentes que indicam que, por exemplo, todo mundo nasce aí com seu anjo da guarda, por exemplo. Algumas tradições falam isso. Outras vão dizer, não, todo mundo carrega um espírito guardião junto com você. Ok. Então isso varia de tradição para tradição. Algumas vão dizer, não, a Umbanda vai dizer, todo mundo tem preto velho, tem caboclo, tem cigano, tem baiano, tem boiadeiro, tem orixá, tem isso. Eu questiono, duvido que todas as pessoas tenham isso. Claro que se você entra para essa tradição e começa a se desenvolver, essas entidades vão se aproximando à medida que você vai se reconectando e vai abrindo espaço para isso. E cada tipo de tradição e vertente vai descrever essa hierarquia pessoal de formas distintas. O que é importantíssimo nós entendermos no sentido da incorporação conceitual é que nós conseguimos ampliar e potencializar a nossa hierarquia espiritual pessoal. E mesmo assim, quando nós falamos dessa hierarquia pessoal, nossa, tem duas ramificações importantes para nós abstrairmos. Que uma é aquelas entidades, aqueles seres e frequências que estão presentes na nossa vida para cuidar de nós, e aquelas hierarquias espirituais que estão junto de nós para o nosso trabalho espiritual. E isso se aplica, por exemplo, eu sou um terapeuta, eu trabalho com a minha mediunidade, eu trabalho espiritualmente, eu sou um médico, coisas do tipo. É comum que você tenha entidades que se acoplam ao seu campo vibracional para esses trabalhos energéticos, esses trabalhos espirituais. Não vejo que isso seja algo que todas as pessoas do planeta têm. Entidades de trabalho são para quem trabalha, para quem abre o seu campo para isso, quem tem os seus contratos espirituais de trabalhar e servir junto da hierarquia maior, ok? Agora, a hierarquia pessoal do meu desenvolvimento, essa eu acredito que todos tenham. Agora, quantas entidades, quais são essas entidades? Não existe um padrão. As nossas entidades espirituais próximas têm a ver muito com as nossas linhas de hereditariedade e ancestralidade, sejam essas daqui como espirituais. O que eu quero dizer com isso? Por vezes eu venho de uma linhagem em que, sei lá, minha família, eu sou chinês e minha família inteira é de monges taoístas, por exemplo. Então você acaba herdando, pelo seu nascimento, pela hereditariedade, essas hierarquias espirituais, porque tem a ver com a egrégora familiar que segue o seu caminho. Tem uma tradição ortodoxo russo, que eles têm lá o conceito de que existe um guardião da família, um guardião da cidade onde você nasce, que seria um anjo, a figura angélica, que acompanha aquela família, que é um padroeiro daquela cidade, esse tipo de coisa. Então quem nasce nesses locais, supostamente tem a jurisprudência com essa hierarquia, uma vez que você se conecte a ela. Então isso vai variando muito. E por vezes, só para nós finalizarmos o nosso assunto, quando eu tenho uma hierarquia espiritual que vem das minhas linhas de ancestralidade pessoal, ou seja, realidades paralelas, ou também entendida como vidas passadas. Por vezes, numa vida passada, você teve o acesso a um indígena, você era um índio e fez um trabalho muito legal de cura com ervas, você era um curandeiro lá, uma curandeira, aprendeu esse ofício e elevou a sua energia suficiente a estar no plano astral trabalhando hoje como um curandeiro, uma curandeira espiritual. E aí você hoje está aqui. Como as realidades são paralelas, você está aqui e lá simultaneamente. Então, à medida que você começa a sintonizar com o seu caboclo, que foi o exemplo que a gente deu no começo do vídeo, você começa a puxar a energia dessa forma curandeira para próximo de você.
E aí, com o tempo, você vai agregando essa consciência junto à sua equipe espiritual, à sua hierarquia, à sua egrégora pessoal. Beleza? Bom, acho que em termos gerais de hierarquias espirituais, assim, pra gente dar um overview, é mais ou menos isso. Beleza? Bom, gente, espero que tenha ficado claro aí, espero que o áudio tenha ficado legal também. Eu acredito que sim, porque o outro que eu gravei primeiro antes desse, eu dei uma escutadinha aqui, claro que apesar do barulhinho do lado de fora, dá ainda para ouvir e ancorar legal, beleza? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, vamos que vamos, acompanhando nossas playlists e essa coisa toda, só dizendo mais uma vez, né? Caso você tenha alguma sugestão de temas aqui para o nosso glossário de termos, só ir no nosso Instagram, sou Pedro Pavan, e lá tem um destaque para você escrever a sua sugestão de tema e tudo isso, beleza? Aproveitando lá no Insta, onde nós postamos nossos cursos, próximas atividades, eventos e blá blá blá, essa coisa toda, tá ok? E aí, se fez sentido para você esse vídeo, sente que valeu a pena e tal, que sentir de compartilhar a energia de troca aí, puder dar o seu like no vídeo, se inscrever, compartilhar essa coisa toda, fica mega à vontade, tá ok? É isso aí, pessoal. Um abração e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!